Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Premier League. O Chelsea vence o Manchester United por 1-0 num jogo que foi muita coisa, menos bonito, foi aquele joguinho de futebol que passou de ser o mais agradável, também não foi o pior, mas fato é que Chelsea assim, fez o mínimo necessário para ganhar do Manchester United, mas vence por 1-0. Gol de Marco Cucurella, um jogador, né, um lateral de 1,74 m que tem mais noções de cabeceio do que o Nicolas Jackson. Isso chega a ser um pouco cômico. Já deve ter marcado uns 3 gols de cabeça nessa Premier League. O Jackson marcou a Premier League inteira. E assim, um é o 9 do time e tem 1,86 m. Vai lembrar, o Nicolas Jackson, gente, ele tem a mesma altura do Victor Osimhen. Porque o Osimhen, ele é muito bom no jogo aéreo, as pessoas pensam que ele tem 1,95 m, ele tem 1,86 m, né? Porque aí é aquele negócio, também parte da questão de como usar a estatura, da impulsão, do atleticismo, do tempo de bola. E o Cucurella, com seu 1,74 m, mesmo com toda aquela cabeleira, consegue fazer esses gols de cabeça. E é um dos jogadores do Chelsea na temporada, né? Ele é o que mais se beneficiou dessa forma Enzo Maresca de jogar. Não é um Chelsea que encanta, sinceramente, o ataque do Chelsea é bem abaixo, né? Ele, inclusive, é um ataque que perde gols em relação à temporada passada, mas é inegavelmente uma defesa melhor, muito melhor do que a do Pochettino. O time que passa muito mais jogos assim, sem sofrer gols, um time que é muito mais seguro na defesa, controla melhor esses jogos. Então, assim, eu acredito que o Chelsea tem coisas que podem ser extraídas para positivo e tem coisas que podem ser colocadas no lado negativo. Para mim, o Chelsea precisa de um 9, e esses jogos deixam muito claro, seja o anterior contra o Newcastle, quando o suposto 9 titular foi lá expulso por dar uma cotovelada premeditada no jogador e deixar o clube com um a menos, e seja hoje, que a alternativa era quem? O Tyreek George, o ponto acho que talvez mais baixo franzino da equipe, né? Esse tipo de situação não pode acontecer. E assim, o Chelsea não estava com muitas alternativas de ataque. Era o que tinha, Madueke, era ali o Pedro Neto, porque o Sancho não poderia jogar, já que ele ainda pertence ao United. Apesar da cláusula de compra, né? Vale lembrar isso, né? Já deveria ter sido acionado. O Chelsea já garantiu que vai estar em 14º pelo menos, mas ainda não se sabe, né, se o Chelsea vai optar por mandar o Sancho de volta para o United, pagando 5 milhões em multa, ou se contrata o Sancho definitivamente. Olhando para a atuação do Madueke, eu contrataria o Sancho sem pestanejar. Primeiro porque o Chelsea no mercado, não é que ele vai contratar um super ponta. Vai ali o Garnacho ou o Gittens. Eu não acredito em Rafael Leão, eu não acredito em Nico Williams, entende? Vai ser Garnacho ou Gittens. E ao meu ver, esses dois jogadores, por mais que tenham lá suas qualidades, né? Eu acho assim, o Sancho está muito mais barato, ele custa 25 milhões de euros. E é um cara que está se dedicando e querendo muito estar ali, né? Então, eu pessoalmente, assim, só por ele ter um cérebro, eu já gosto mais dele do que do Madueke jogando ali na ponta esquerda. O Madueke é um cara muito, assim, ruim de tomada de decisão. Ele, nossa Deus, é muito estúpido às vezes as tomadas de decisão que ele toma. Perdeu 2 gols hoje que não poderia perder. E assim, o Chelsea teve um pênalti para mim no marcado no primeiro tempo, né? Ele era merecedor da vitória. Mas, há de se dizer, eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o United e o Tottenham, porque esses dois times vão decidir a Europa League, tá? Esses dois times, o 16º e o 17º lugares, né, do campeonato inglês, que não passaram de 40 pontos até agora. Vocês têm ideia de que, por exemplo, o Chelsea do Potter e do Lampard lá vai terminar com mais pontos do que esses dois times, com muita vantagem, entende? É um negócio bizarro, cara. É um negócio inacreditável a temporada vergonhosa que eles fazem. O United chegou ao 8º jogo seguido sem vencer. E assim, vai enfrentar a última rodada o Aston Villa. E aí, assim, eu não consigo ver o United ganhando ou empatando esse jogo por 2 motivos, né? Primeiro, se ganha a Europa League, porque a Europa League vai ser no meio da semana que vem, para quem não sabe, né? A decisão. Se ganha a Europa League, o que acontece? O Manchester United vai jogar de ressaca e perde. Se perde a Europa League, o Manchester United vai completamente derrotado para o jogo contra o Aston Villa e perde. É isso que eu analiso desse jogo. É só isso que eu consigo tirar de análise disso. Porque, sinceramente, não dá para olhar para esse contexto e pensar assim, não, o Manchester United vai fazer muito duro para o Aston Villa. Mesmo se fizesse, será que ganhava? É um time terrível. O trabalho do Rubem Amorim, assim, não é bom. Ele pode estar conseguindo sucesso lá na Europa League, mas pestanejou ali com a derrota, com a eliminação contra o Lyon, entende? Eu acho assim, tem momentos que você vê ali vislumbres, né, do que o Rubem Amorim pode produzir. Mas no contexto geral, eu acho que todo mundo esperava mais, né?
O Ten Hag foi demitido lá em que posição? 11ª posição, o time está em 16º, um ponto à frente do Tottenham. Se o West Ham ganha o jogo deles, eles não vão sair de 16º ou 17º lugar. E é uma das temporadas mais vergonhosas da história da equipe. A sorte deles é que só rebaixa 3, né? Porque se rebaixasse 4, olha, seria terrível, né? Porque para um deles sendo obrigado a jogar a segunda divisão, porque para mim até merecia, tá? É uma temporada ridícula das duas equipes. E o jogo de hoje, assim, o United até tentou competir, mas produziu tão pouco, né? Teve alguns 2 contra-ataques no segundo tempo, um lance no primeiro, mas é o máximo, né? Tipo, um chute do Mount no contra-ataque. E há de se dizer também a montagem de elenco, né? Os 2 atacantes que eles contrataram, o Ziggs deve estar machucado, por isso que não jogou, porque eu não entendo o Højlund. O Højlund assim, contratação de 75 milhões de libras, se não me falha a memória. O United pagou uma fortuna para ter um jogador que não tinha marcado nem 10 gols no campeonato italiano. E assim, o pessoal critica o Chelsea contratou o Lukaku. O Lukaku já era um cara, pelo menos, mais consagrado, entende? Ele falhou muito mais pelo fato de jogar com muita má vontade, né? Tem momentos que o cara realmente, quando não se acerta em algum lugar, não entrega nada. Mas o Højlund, ele não entregou em lugar nenhum. Eu nunca vi esse jogador fantástico dele lá na Atalanta. E olha, o que ele é no Manchester United é, para mim, o pior centroavante da Premier League. Ele consegue ser pior que o Jackson. Sério. Olha que eu detesto o Nicolas Jackson. Mas assim, o Højlund é pior. Porque ele não ganha nenhum duelo. Ele não consegue. A maior qualidade dele é perturbar os zagueiros dos escanteios, tirar a camisa do Cole, porque ele não domina uma bola, ele não finaliza nem nada. Cara, eu fico olhando pra ele, né? Eu nem torço pro United, mas eu tenho aversão a jogador burro, entende? Eu tenho uma aversão a um cara que chega no profissional e não sabe fazer o básico da função dele, entende? E assim, o cara tá no Manchester United, né? Ele foi contratado porque o United tinha fé que esse cara poderia se tornar um dos melhores de sua posição. E pra mim é o pior centroavante da liga. Porque o cara não faz o básico do que se pede da posição dele. Não tá bem posicionado, não ganha duelo, não domina, não chuta, não cabeceia. O que esse cara faz, né? Tipo, eu apostaria um atacante da base. Não é possível que nessa base do Manchester United, que não é ruim, rendeu o Garnacho, rendeu o Amad Diallo, tem muito jogador bom que saiu dessa base do United, né? Não é possível que não tenha um centroavante ali, que não tenha um jogador que possa entrar no lugar do Højlund, cara. É inacreditável, é uma atuação assim deplorável do Højlund, né? É uma temporada, uma passagem deplorável dele por essa equipe do Manchester United. E assim, né, é uma temporada do United assim, se ganha a Europa League, ganha um título grande, tá na Champions, ainda dá para lembrar positivamente, mas se perde a Europa League, gente, que vexame vai ser essa temporada do United. Sai de mãos vazias em 16º ou 17º lugar da Premier League. Vai ser uma das temporadas negras da história do clube. Aquela temporada assim, que você olha e fala, né? Um dos maiores vexames que um time de futebol poderia passar. Ainda mais um time que é 20 vezes campeão da Premier League, tricampeão da Champions, um dos maiores clubes do mundo passando uma vergonha dessas, né? E esse Chelsea assim, precisa de centroavante, tá? Tá ganhando, apertado, magro, 3 pontos é o que importa mesmo, mas olha, não convence esse ataque sem um centroavante de verdade. Não tem isso no Nicolas Jackson. E eu vou falar uma coisa, né? Não tem isso nas opções alternativas. Não é um concurso. Mark Gill é muito cru para isso. Tem que contratar o centroavante, não pode ser o Delap. Que, para mim, assim, o United está cogitando o Delap para substituir. Eu acho que, assim, substituir o Giló pelo quê? Pela berinjela? Melhora, mas também não é lá muita coisa, né? Só se for muito bem temperado e preparado, né? Que berinjela ali, a parmegiana, milanesa, é gostoso. Mas, assim, tem que saber fazer berinjela pra gente conseguir mastigar e engolir com prazer. Agora, assim, o Chelsea não pode investir no Delap, sinceramente não tem condição. O Sesco não é mau jogador, mas também não acho ele extraordinário, não acho ele um fora da curva. E assim, né, o Nketiah também o Nicolas Jackson 2.0, já tem um na equipe, eu não aguento 2. Então, tem que ser um Gyökeres ou tem que ser um Osimhen. Não pode ser, tipo assim, mais uma temporada numa aposta. Mais uma temporada com jogadores assim que, a meu ver, precisam estar lapidados. O Chelsea tem que contratar alguém pronto. Ah, e se der errado? Paciência, tem que tentar algo diferente, né? Ficar só apostando em promessa, esperando que ela vire o Ronaldo Fenômeno, não dá. Deram uma temporada extra pro Jackson e marcou menos gols do que na temporada passada. Ele marcou 12 gols na temporada inteira. É um fracasso. O Jackson nessa temporada é um fracasso. Então, o Chelsea precisa de um 9. Mas tá aí. Tá uma vitória de estar na próxima Champions.
E se conseguir aí, o Chelsea, obviamente, tem que pensar grande na próxima temporada. Investir pesado nas melhores opções possíveis, pensando em títulos, pensando em se solidificar no top 4. Do jeito que o time tá, é aquele negócio. Não dá para garantir top 4 na próxima temporada, porque assim, não dá para garantir o início de temporada que teve lá em 2024, porque assim, eles tiveram um início muito bom que salva essa segunda metade de temporada que é bem fraquinha do Chelsea, mas pode ser o suficiente para garantir esse lugar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.